Olá! Nesse vídeo falarei sobre as fontes de energia. O ser humano, desde a pré-história, usa a energia para realizar suas atividades. O uso da força animal foi uma das primeiras fontes de energia utilizada na agricultura e no transporte. O fogo, utilizado para cozinhar, aquecer e proteger, também representa uma das primeiras fontes de energia. O desenvolvimento de novas técnicas e ferramentas levou ao uso de outras fontes energéticas. No século XVIII, a Revolução Industrial mudou radicalmente o setor energético. As máquinas e equipamentos das indústrias aumentaram expressivamente a demanda por energia. Inicialmente, o vapor da queima do carvão mineral era utilizado para movimentar as máquinas. Na segunda Revolução Industrial, final do século XIX e início do século XX, surge o motor a combustão. O petróleo e a eletricidade se tornaram as principais fontes de energia do mundo. As indústrias e os meios de transporte demandavam cada vez mais energia. Os combustíveis fósseis, como o petróleo, o carvão mineral e o gás natural, ainda são as fontes de energia mais utilizadas no mundo. Outras fontes, como as energias nuclear, hidráulica, eólica e solar, também passaram a ser aproveitadas nas últimas décadas para suprir o aumento da demanda energética. O consumo de energia se concentra principalmente nos países mais ricos e desenvolvidos. Esse elevado gasto energético está associado ao elevado grau de industrialização e consumo doméstico. De acordo com o recurso utilizado, podemos classificar as fontes de energia em renováveis e não renováveis. As fontes não renováveis são recursos de origem fóssil que demoram milhões de anos para se regenerar, como o petróleo e o carvão mineral. O petróleo é um composto químico orgânico formado pela decomposição de matéria orgânica acumulada nos mares e lagos de milhões de anos, que hoje estão cobertos por espessas camadas de sedimentos. À elevada temperatura e pressão, eles se transformam lentamente essa matéria orgânica em petróleo, que se acumula nos poros das rochas sedimentares localizadas em profundidades variadas. O petróleo corresponde a aproximadamente 30% da matriz energética mundial. A versatilidade e a diversidade de derivados são grandes vantagens. No refino, o petróleo passa por uma série de processos químicos e físicos, gerando diversos tipos de combustíveis, como a gasolina, o óleo diesel, o querosene e outros subprodutos. É um recurso não renovável, considerando o tempo histórico do ser humano, ou seja, as suas reservas são esgotáveis. A descoberta de novas jazidas e o desenvolvimento de novas tecnologias de exploração vem ampliando a disponibilidade de reservas deste recurso. O carvão mineral é um tipo de rocha com alta concentração de carbono, resultante da decomposição e sedimentação de matéria orgânica, que se transforma lentamente no material rochoso chamado de carvão mineral. Foi fundamental na primeira Revolução Industrial e hoje ainda representa a segunda fonte de energia mais utilizada no mundo, atrás apenas do petróleo. É muito utilizado como combustível nas termoelétricas, usinas que geram energia elétrica a partir do vapor da queima do carvão mineral, e também é matéria-prima do asfalto, de plásticos, tintas, corantes e inseticidas. É o recurso não renovável com maior quantidade de reservas no mundo, e 57% dessas reservas encontram-se nos Estados Unidos, Rússia e China. Ao ser queimado, o carvão libera grande quantidade de gases químicos poluentes, principalmente monóxido e dióxido de carbono. Esses gases geram problemas ambientais como o agravamento do efeito estufa e a chuva ácida. O gás natural é um combustível fóssil de origem orgânica encontrado em rochas sedimentares porosas. É a terceira fonte de energia mais utilizada no planeta. O baixo custo e a possibilidade de ser transportado em dutos são vantagens desse recurso. Além disso, sua queima é menos poluente que a dos outros combustíveis fósseis, como o petróleo e o carvão mineral. Ele é utilizado no consumo doméstico, no gás de cozinha, em sistemas de aquecimento de água, nas indústrias, nas usinas termoelétricas e no transporte como combustível. As usinas nucleares foram construídas para produzir energia elétrica e diminuir a dependência dos recursos fósseis. Apesar dos altos custos de construção, elas se destacaram na política energética de países ricos e industrializados, e posteriormente se estendeu a outros países. Atualmente, mais de 30 países possuem usinas nucleares, com mais de 400 reatores no total.
o que representa cerca de 11% da energia gerada no mundo. O calor necessário para gerar vapor em alta pressão é obtido de reações nucleares, como a fissão nuclear, que é desencadeada por elementos radioativos, como o urânio, o tório e o plutônio. Os grandes desafios do uso dessa fonte energética são o alto custo de instalação e os riscos sociais e ambientais decorrentes da geração de lixo atômico e da contaminação radioativa em casos de vazamentos. Fontes renováveis são aquelas capazes de se recompor na natureza, como o vento, a água, a lenha. As usinas hidrelétricas são consideradas uma fonte de energia renovável, limpa e de baixo custo operacional. Ela depende do potencial elétrico, a existência de rios com desníveis ou quedas d'água em seu curso e um volume de água que garanta o suprimento necessário para movimentar as turbinas, que são interligadas a um gerador para produzir energia elétrica. A potência de uma usina hidrelétrica é proporcional à altura da queda e ao volume de água do rio. A energia eólica é gerada a partir da força do vento, que movimenta imensas hélices em formato de cataventos, acionando uma turbina que, acoplada a um gerador, transforma a energia mecânica em energia elétrica. Na energia solar, a radiação é captada por meio de painéis fotovoltaicos que geram energia elétrica por meio de reações químicas, e também pode ser utilizada para o aquecimento de água nas residências. A energia geotérmica é obtida a partir do calor do interior do planeta. Utiliza água superaquecida de reservatórios subterrâneos que é bombeada até as usinas e gera vapor para movimentar as turbinas. Na energia da maremotriz, utiliza a variação das marés para movimentar turbinas. Já o uso do biogás, a digestão anaeróbica, ou seja, sem oxigênio, dos resíduos orgânicos libera gases, como o metano. Quando esse processo ocorre em biodigestores fechados, os micro-organismos decompõem a matéria orgânica e produzem o biogás. Esse gás pode ser utilizado para gerar energia elétrica com o uso de geradores e ainda substituir o gás residencial. Na biomassa, podemos utilizar a cana-de-açúcar para produzir o etanol e também plantas oleaginosas como a soja, o girassol e a mamona para a fabricação de biocombustíveis. O bagaço da cana também é utilizado para aquecer fornos e caldeiras de usinas. Obrigada e até a próxima!